Mas muitas vezes nós ignoramos o Espírito Santo. Não falamos com Ele, não pedimos a direção. E Jesus falou: eu pedirei ao Pai que lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. A outra versão diz o seguinte, diz na versão A: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador. Você tem Ele aí. Agora, às vezes a gente ignora. Às vezes o povo de Deus não tem conversado com o Espírito, não sabe o que é o Espírito Santo, ignora, não busca mais ser dirigido pelo Espírito, mas sempre estão sendo dirigidos pelas suas vontades e pela sua carne. E hoje eu quero conversar um pouco sobre essa presença de Deus que nós estamos tendo esses tempos. Esses tempos não são tempos de uma unção, é de uma relação com Deus. Não é um avivamento. Você já viu alguém praticando, um avivamento? Você vê alguém, às vezes na rua, quando o SAMU chega perto de alguém, descem as pessoas, e elas já estão sem vida, e elas vão lá e tem que fazer uma respiração boca a boca, elas têm que avivar novamente aquela vida. Avivamento é isto, é quando você já está morrendo, quando você já não tem mais, você não tem mais vida dentro de você, e você precisa de um avivamento, você precisa dessa vida, você precisa que alguém te anime novamente. E o próprio Deus diz que Ele faz isso através do seu Espírito Santo. E nós muitas vezes ignoramos essa obra do Espírito. Nós ignoramos a direção do Espírito. Nós ignoramos quem é o Espírito Santo. Nós não conversamos mais com Ele. E hoje eu queria deixar um início de uma palavra com você, meu irmão. Por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite. Há dois textos que eu li no início e quero lê-lo novamente. Êxodo 34, verso 29, diz que ao descer Moisés do monte, ele não sabia, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Ele não se dava conta de uma coisa, ele não se dava conta que a glória de Deus estava na sua vida. E às vezes nós também estamos convivendo com isso, é um grande perigo. O segundo perigo está lá em Juízes 16, verso 20. Quando vemos que Sansão está debaixo de uma vida pecaminosa, e ele sai normalmente para fazer normalmente aquilo que ele sempre fazia, e ele já não tem mais força para fazer. Ele fica derrotado, porque o Senhor já não estava mais com ele. Moisés não sabia da presença. Sansão não sabia que a presença tinha ido. Você olha com Jonas a mesma coisa, você olha com Saul a mesma coisa. E eu pensei em conversar com você nessa noite sobre isso. É mais ou menos como o irmão está aqui. Você toca, pode continuar tocando e olhando para mim. Ele toca as notas sem olhar para lá. É algo inconsciente. Você vai tocando. Você já sabe, você está olhando para mim, você pode conversar comigo, você pode cantar uma música, você pode olhar para uma pessoa e continuar fazendo esse gesto, você pode tocar a bateria, e você pode olhar para outro lugar, pensar em outras coisas, porque isso é inconsciente. Concordam comigo? Nós fazemos coisas inconscientes. Nós vamos fazendo coisas assim na nossa vida toda. E o grande problema, você vê, quando você está dirigindo, foi o que eu falei hoje. Você entra dentro do carro, você não precisa olhar os pedais. Você já vai trocando de marcha, você vai conversando com a pessoa ao lado, automaticamente você está no teu automático. E é isso que aqui acontece tanto com Moisés quanto com Sansão. A pessoa começa a viver uma vida inconsciente e às vezes nós perdemos isso espiritualmente. Atos inconscientes começam a trazer hábitos na nossa vida que nós não valorizamos mais o que está acontecendo na nossa vida, não contamos mais com o Espírito Santo, não contamos mais com a glória do Senhor, e aí a nossa vida começa a ser uma vida terrível. Por isso que eu quis que você entendesse, quando alguém toca, alguém faz, porque assim às vezes está a tua vida espiritual.
Você está no teu automático. A pessoa chega aqui na frente, ela não quer nem saber se a presença de Deus está ou não está, vai cantar, não sabe mais o que está cantando. Na última terça-feira eu estava cantando, eu disse: não, Senhor, essa letra não pode fazer mais parte daquilo que estamos vivendo neste tempo. Ah, mas as feridas, não, feridas, o Senhor cuida delas. O Senhor é Deus, a presença de Deus, quando ela está num lugar, Ele se encarrega de outras coisas. A vida que nós tínhamos, e às vezes nós estamos ligando no nosso automático. Caminhamos de uma forma também que é inconsciente. Às vezes começamos a correr e conversar, não precisamos olhar os passos. De repente a gente cai, porque a gente não olha para o chão. Às vezes você está vivendo assim. Só que a gente não pode fazer coisas inconscientemente, como se casar. Você tem que estar consciente. Amém? Eu sei que você já casou inconscientemente, agora já era. Tem coisas que você não pode pensar. Aliás, me perdoe, você não pode fazer sem pensar. E quando, por exemplo, você pode fazer arroz em casa, irmã. Porque você já faz isso há 20, 30 anos. E você pode conversar sem pensar e sem experimentar se está salgado ou não. Porque você já sabe fazer aquela receita de uma forma que é inconsciente. Agora, a nossa vida espiritual. Um não dava conta da unção. E o outro não dava conta que a unção tinha ido embora. Eu fiquei lendo esses dias esse texto. Fiquei procurando comentários sobre ele. Um não se deu conta até que alguém falou. E o outro não se deu conta até que as suas forças acabaram. É provável que você não esteja valorizando o que Deus está fazendo nesse tempo. Na sua vida. Na vida da igreja. É provável. Quando você não se envolve com as coisas do Senhor. Pastor, eu sempre pensei que quando a presença de Deus viria, ela fosse embora, eu ficaria vazio, me sentiria vazio. Não, irmão. Sansão não sentiu nada. E a presença do Senhor já não se fazia presente. O Senhor não era mais a companhia dele. Eu quero explicar isso nesta noite. Às vezes você está achando que o Senhor está com você, porque você conhece todos os tickets evangélicos. Sansão se mete em problemas com uma prostituta e vai fazendo o que sempre ele fazia. Sansão faz uma declaração segura. Parece que ele tinha bancado a unção na vida dele. Parece que ele tinha comprado alguma coisa, que aquilo era para sempre, mas não era. Quando ele se envolve com essa mulher, ele agora é cortado. O Senhor não caminha com ele. Ele agora para no meio do caminho. E vem o filisteu, ele disse: eu vou escapar desta, como sempre escapo. Eu sou o super-homem. Mas ele não sabia que Deus já não estava mais com ele. E Moisés, pastor? Ele não reconheceu que a presença do Senhor estava com ele. Mas ele era humilde. Que isso é uma falsa modéstia, irmão. O Senhor estava com ele. O problema nosso chama-se sensibilidade. Você já ficou insensível no teu corpo com alguma coisa? Eu já. No início, quando eu comecei a correr, meu pé ficava cheio de bolhas. Hoje ele não tem mais bolhas. Hoje ele tem calo. E toda vez que alguém disse: vamos lixar isso daqui, eu disse: não. Porque se eu lixar, ele vai voltar a estar sensível. O grande problema é que às vezes a tua vida você tem esse calo espiritual. Você está insensível. Por quê? Porque muitas vezes você se tornou uma pessoa profana. Você se envolve com as coisas que são mundanas. O teu linguajar, a tua conversa, a tua forma de reagir. E você começa a se acostumar. É como disse um irmão, e muitas vezes ele estava ali no caminhão do lixo. E ele é um irmão evangélico e eu gosto muito dele. E agora ele não está mais trabalhando como motorista do lixo. Eu disse: amigo, irmão, mas como é que você aguenta esse cheirão? Ele disse: pastor, tudo a gente acostuma. Tudo a gente acostuma. Eu não sinto cheiro nenhum. Eu disse: o caminhão passa aqui, eu fico no ponto estranho. É mais ou menos como
Você às vezes pergunta para as pessoas: olha, mas você vai ser médico, como é que você vai ver um corpo ali, daquele jeito todo aberto, sangue para tudo que é lado, você tem que estancar, você tem que limpar, você, é igual os irmãos aqui que são enfermeiros, pessoas que são médicas aqui, como é que elas suportam? Porque ela vai se acostumando, convive com esses tempos aqui, eu estava consolando alguns irmãos da igreja e ele disse: pastor, o médico foi extremamente insensível à morte da minha mãe, do meu pai. Eu disse: por quê? Porque ele chegou e disse assim: olha, morreu, deu óbito. Eu disse: mas ele convive com isso 24 horas. E quando convivemos com algumas coisas 24 horas, é mais ou menos como os irmãos que trabalham na área de segurança. Tem que dar um tiro no outro e dizer: meu Deus, isso é um absurdo. Mas eu estou convivendo com isso diariamente. Se acostuma. E aí, também às vezes nós nos acostumamos com aquilo que Deus anda fazendo, com a sua glória que passa. Não sentimos mais nada. Essa noite foi um mover tremendo. Alguma coisa aconteceu aqui. A presença de Deus, ela está aqui. E alguns ainda continuam insensíveis. Mas os sensíveis também estão aqui nesta noite, que começam a reconhecer a presença de Deus, que começam a valorizar, que começam a dizer: Senhor, é isso mesmo. Sente o calor, sente o toque do Senhor. Uns passam pelo altar e vivem arrepiados, mas outros estão calejados. Cuidado para que você não fique calejado. Porque quando isso começa a acontecer, você acha que tudo está aborrecido aqui dentro. Como disse o irmão, lá vem o Senhor com aqueles cânticos, o Senhor não para de falar, o Senhor não para de gritar, o Senhor, sabe por quê? Porque é isso que estava ocorrendo com Israel. Sabe o que há 40 anos Deus fazia milagres e eles não reconheceram os milagres? A comida caía do céu, meu querido. E eles não valorizaram. Eles viram o mar se abrir, não valorizaram. Ah, que povo, né? Você é a mesma coisa. Era chuva de comida. E aí você diz: dá-me uma experiência, Senhor. Assim eu vou deixar tudo para te seguir. Senhor, se o Senhor abrir o mar aqui, eu vou ser o outro tipo de gente. Vai nada, você é a mesma coisa. Se tem abandonado o Senhor e abandonaria como eles abandonaram. Há pessoas que estão cansados de ver milagres. Estamos fartos desse maná. Estamos fartos desse culto em que o Senhor está sempre ministrando. Pois agora é uma relação. Você não vai ficar farto mais. Você vai entrar debaixo disso e vai acordar em nome de Jesus. Pastor, nós queremos uma programação. Nós somos jovens, sabe onde que o jovem precisa? Ele precisa só da presença de Deus, não precisa mais de programação. O que nós precisamos é da presença de Deus. Sabe, você vai perdendo a consciência das almas perdidas. Você não fala mais das almas perdidas. Você não tem mais encontro com pessoas de fora que estão sedentas pelo Senhor. Nada te atinge mais, porque você não valoriza a presença de Deus. Ela se tornou comum. Sempre eu falo que as pessoas estão perto de mim. Chegar aqui no horário, chegar no melhor, no tempo, dizer: eu quero ter esse encontro com o Senhor hoje. Nada te tira da presença de Deus. Ah, pastor, eu não gosto do louvor. Outro: eu gosto do louvor. Você não tem que gostar de nada, você tem que ir para a presença de Deus. Ela pode estar no louvor, pode estar na oração, pode estar na pregação. Ah, eu gosto da pregação. Às vezes o Senhor não está na pregação, só está na instrução. Está só te instruindo. E Ele quer que a presença dEle toque na sua vida. Quantos querem hoje sair daqui e dizer: Senhor, de agora em diante eu quero a Tua presença? Levante a tua mão e diga: Senhor, eu quero é a Tua presença. Outra coisa não tem, eu não quero outra coisa. Eu quero só a Tua presença. Você está aqui nessa noite e glorifica o Senhor. É perigoso isso. Cuidado com isso. As pessoas estão perdendo hoje o melhor do Senhor. Os sacerdotes na época, irmãos, eles entravam e saíam
dentro do Santo dos Santos. E aquilo se tornou comum, que alguns estavam vivendo a vida de qualquer jeito, mas só que eles morriam. Ah, não, o Senhor não vai fazer isso. Vai, cuidado. Porque essa inconsciência da presença de Deus produz um calo. Cuidado para você não se tornar um profissional. Sansão peca e se arrepende, peca e se arrepende, peca e se arrepende, peca e se arrepende, peca e se arrepende. Vive no pecado, vive no arrependimento. Vive no pecado, vive no arrependimento. Se tornou. Você está com um grande calo espiritual. A unção de Deus já foi, filho. Romanos 8, verso 8 diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, estáis na carne, mas no Espírito. Não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em você? Alô? O Espírito Santo está na tua vida? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual é a tua relação com o Espírito de Deus? Será que a presença de Deus é a coisa mais importante da tua vida? Ela é a coisa mais importante? Ela é a prioridade? Você tem certeza? Mateus 6, verso 21 diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então por que não valoriza essa presença? Porque quando valorizamos a presença, a nossa atitude é diferente. A nossa conversa é diferente. O nosso andar é diferente. Davi reconheceu que, e ele chega ao Senhor e diz assim: não retires de mim a tua presença. No Salmo 51, verso de número 11, ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não pede, Davi não pede pelo reino que ele tinha. Davi não está atrás de promoções. Davi estava atrás da presença de Deus. Ele não queria perder porque ele viu Saul perdendo. Ele viu como era a vida de uma pessoa que estava se perdendo do Senhor. Você não imagina o que é ver alguém se distanciando do Senhor. É de passo a passo. Ele pode estar dentro da igreja, mas está morrendo dentro da igreja. Precisa acordar. O Salmo 51, verso 11 fala isto: pastor, mas lá o Espírito vinha, o mesmo Espírito que habita em nós. A Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito que há em vós. É possível você apagar. Porque quando nós não valorizamos uma pessoa, nós a ignoramos. E o Espírito Santo, ele está em nós. E muitas vezes nós ignoramos, não conversamos com ele. Saul tinha a presença de Deus. Mas depois ele ficou sem a presença. E sabe o que é um homem estar sem a presença de Deus? É estar desprotegido. E aí ele chama Davi: Davi, por favor, venha tocar. Ele ficava atormentado. Às vezes eu vejo os crentes atormentados, e eu fico olhando assim: cadê a presença de Deus, Senhor? Quando você sabe que o Espírito Santo não se manifesta, como é que você vive? Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa: você ser respaldado é uma coisa, você ser aprovado é outra. Há muitas pessoas que são respaldadas pelo Senhor. Preste atenção nisso. Há uma diferença entre estar respaldado pelo Senhor e estar aprovado no Senhor. Muitas pessoas estão só respaldadas. A palavra diz que nós podemos pregar. Paulo escreve a Filipenses capítulo 1, verso 15. Preste atenção nisso, porque tem muita gente dentro das igrejas simplesmente respaldados, mas vivem a vida no pecado, vivem na fofoca, vivem uma vida diminuindo as outras pessoas. Sabe, são covardes porque não conversam com as pessoas frente a frente. E a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, outros porque querem se sobressair, outros porque querem um lugar, outros porque querem ter alvos maiores em suas vidas. Preste atenção numa coisa, deixa eu te ensinar algo hoje do Espírito que o Senhor me ensinou. Paulo diz assim: não importa que preguem eles estão respaldados, mas eles não estão aprovados pelo Senhor. É muito diferente você ser um cristão aprovado e você está respaldado. Sabe, há pessoas que estão em pecado, vivendo uma vida pecaminosa, suja, de prostituição, estão pregando o evangelho, sim, porque eu conheci muitos pregadores que estavam no altar sujos, e a palavra fluía. Como?
porque eles estavam respaldados, mas não eram aprovados pelo Senhor. A palavra ela corre livremente, porque a palavra não é do homem, a palavra é do céu. Então quando você olha para alguém, para de olhar para a pessoa, olha para a palavra sempre. Mas aquela pessoa, ela está reprovada. Pode pregar por inveja, por contenda. Deus permite que a palavra seja pregada. Não importa como o líder estiver, se o evangelista estiver, o milagre está ali do Senhor, é fruto do Senhor, é respaldo. A palavra está ali, a palavra está sendo pregada, a palavra não volta vazia, é a palavra, não é o cara, não é a pessoa, é o Senhor. O problema é dele com Deus. O problema é da pessoa com Deus. Se você quer viver no pecado e viver uma vida como de Sansão, você vai viver. Só que o Senhor não se manifesta. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 15. Querido, estar aprovado pelo Senhor está endossado. É como você endossar um cheque. Ele assina embaixo. E aí você vai entender uma coisa que diz lá em Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizei. Senhor, expulsei demônios. Senhor, fiz milagres. Então lhes direi, o quê? Vai para o próximo verso, filho, vamos lá. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Estão entendendo? Você pode estar respaldado, porque a palavra é a palavra, mas a tua vida está reprovada. Você imagina, querido, você levando um monte de gente para o céu e chega lá, você já era velho. Aqui eu não te conheço. Você canta, você faz, você prega, você ora. Não conheço, aparta-te de mim. Aprovados são diferentes. Eu sempre falo com meus filhos: eu não aprovo o pecado. Nunca aprovei. De ninguém, nem deles, nem de ninguém. Eu falo: não faça isso. Pô, meu irmão, sempre estou dizendo: meu irmão, não faça isso. Você não está aprovado no que você está fazendo. Você tem que buscar a aprovação. Davi quer ser aprovado. Ele não está atrás de um reino. Ele está atrás da unção. Muitos estão sendo respaldados pelo Senhor, mas não aprovados. Muitos estão servindo a Deus, respaldados, mas não aprovados. E hoje nós precisamos sair daqui aprovados, 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 e não respaldados. Sansão não sabia que o Senhor não tinha, que tinha se apartado. Saul não sabia que tinha tirado a unção dele e tinha colocado em Davi. Burrice dele, porque naquele cântico que Davi fala assim: olha, começaram a cantar lá, Saul matou 1000 e outro 10.000. O coração de Saul ali se rompeu. Mas é burro, porque Davi estava fazendo a obra para Saul. Ao invés de se alegrar com aquele que estava fazendo algo para ele, não, começou a ter inveja. Primeira coisa que nós queremos saber se estamos respaldados ou aprovados, essa inveja entrou no nosso coração. Em qualquer área, no teu trabalho, na tua empresa, em casa. Quando isso vem, Davi agora está cheio da unção e ele começou a viver debaixo de perturbação. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Na lei espiritual, querido, ou você está cheio do Espírito Santo ou você está cheio do demônio. Não tem outra coisa. Ou você está cheio do Senhor ou você está cheio da carne. Não existe coisa neutra. Existe comunhão entre trevas e luz. A Bíblia diz que lá em Tiago que não existe água salgada de uma fonte que ela saia e água doce. Ou você é um fofoqueiro ou você é alguém que instrui a pessoa. Você sente a presença de Deus aqui? Amém? Ou você é uma fonte salgada ou você é uma fonte doce. Ou você está cheio ou você não está. Davi sabe: eu não quero ficar vazio.
Não quero que outra coisa ocupe o meu coração. Não quero que as coisas do mundo ocupem o meu coração. Não quero que os encantos dessa terra venham entrando no meu coração. Senhor, não tires de mim essa glória da tua presença. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da tua presença. Quantos estão aqui nesta noite e desejam ser tomados do Senhor nesta noite? Serem tomados pelo Senhor. Não por aquilo que está aí fora. Não pelos problemas. Presta atenção. Ou você vai ser tomado por aquilo que está lá fora, ou você será tomado pelas coisas de Deus. Ah, pastor, é um pouco custoso isso que o senhor está falando. Não, não é não. Ou você está cheio de Deus, ou você não está. Ou o contrário. Quantos estão aqui ainda? Saul nunca viu as coisas com bons olhos. Sem visão, você perde o foco. Você não tem visão, você perde-se. Qual é a visão que você tem? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Os carnais não podem ver a presença de Deus. Quando a pessoa está na carne, ela te evita quando você está cheio do Espírito. Ela não consegue te olhar, não quer conversar com você, você é chato. Você é chato. Porque o carnal sempre está atrás de um carnal. O carnal tem uma posição e ele tem dificuldade com a unção. Saul ficou doente porque entrou a inveja no coração dele. Davi viu essa miséria de perto. E às vezes eu fico observando algumas pessoas que elas querem ter encontros, mas é só um encontro da carne. O encontro do Espírito é diferente. Você está conversando sobre as coisas de Deus. Você conversa as coisas que o Senhor tem para a sua vida. Eu conheço pessoas que querem só posição, só querem se sobressair. Qualquer lugar que elas vão. Cuidado, querido. Cuidado com isso. Preste atenção, quando alguém é santo, é diferente. Saul não queria mais conversar com Davi. Eu sempre falo que algumas pessoas me evitam aqui, porque sabem a hora que eu estou andando no nível de Deus. Elas não querem conversa, elas ficam longe. Quem está separado da presença de Deus sempre vai evitar alguém que está cheio. Sempre vai ver coisas erradas. O carnal sempre vai ver errado alguma coisa no homem e na mulher de Deus. Sempre. É o carnal. Se sente incomodado. Não convive com as coisas do Senhor. É mais ou menos você assistir um filme. O filme é o melhor filme do mundo, mas ele está em chinês. Como é que você vai entender? Você não vai conseguir conversar. Você não vai conseguir entender a pessoa. Você não vai conseguir entender o filme. Eu estava lá quando eu estava descendo em Miami, eu falei em Orlando, falei com a Célia, disse: como é que a gente vai fazer pergunta aqui para o pessoal? Se você é meu intérprete. E eu falei assim para o cara: you speak English? Aí eu fui tentar falar em espanhol, eu falava em português, misturado com inglês. Eu disse: meu Deus, que confusão que eu arrumei. Eu disse: Célia, me ajuda aqui. Irmãos, eu não preciso falar inglês, eu tenho 3 intérpretes. Paguei a vida inteira para eles. As pessoas, a gente não entende nada. O cara ficou olhando e rindo. Às vezes eu ia pedir alguma coisa, o Sami estava junto comigo, eu ia pedir um tique lá, e ele falava assim: pai, se define o que você vai falar em inglês, eu te falo o que você tem que falar. Em espanhol, você também pode falar. Em português, não. Queridos, porque o carnal, ele sempre vai encontrar outro carnal para se encontrar. Eles vivem animadinhos com a carnalidade. Será que não estamos atrás disso? Essa noite, eu paro aqui. Há uma presença de Deus que nós não podemos ignorar. Não podemos deixar a presença de Deus lidar de qualquer jeito. Há um texto, e ainda eu quero falar com vocês, que o sacerdote,
ele fala que nós temos que cuidar dessa presença. Em Jeremias, capítulo de número 6, verso 16, assim diz o Senhor: podei-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o caminho? Pergunte ao Espírito isso. Qual é o caminho? Qual é o caminho? E se você receber a direção do Espírito, segue o caminho. Jeremias 33, verso 39 e 40 diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 32, 39 diz: eu lhe darei um só coração, um só caminho, para que me temam para sempre, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles, e farei com eles um pacto eterno, de não desviar de lhe fazer-lhes o bem, seus filhos, alô, sua casa. É isso que Deus tem para você. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca, o quê? Nunca se apartem de mim, nunca se desviem. Um só caminho. 1 Samuel 3, verso 3 diz assim a palavra: e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, estando Samuel deitado no templo do Senhor, onde estava a arca. Querido, a presença de Deus é diferente. O que você anda fazendo com a presença de Deus? A lâmpada não poderia se apagar. As pessoas tinham que fazer, pegar a oliva, espremer, para que a lâmpada, o óleo, não faltasse. Em Levíticos 24, verso 2 diz assim: ordena aos filhos de Israel que te tragam para o candeeiro azeite de oliveira puro batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a decisão de você manter essa presença de Deus na tua vida? Você tem que preservar essa presença, manter o óleo na tua vida. É a presença de Deus. Algo nessa noite que Deus quer te mostrar, é a sua presença. Volte-se para Ele. Pequenas decisões. Sempre falo, irmão, as pessoas querem fazer coisas grandes. Deus não quer coisas grandes, Ele quer as pequenas coisas. Querido, eu fico pensando assim como Deus, né? Deus não quer que... Você gostaria de ter só o seu esposo uma vez por semana? Que ele te amasse só no domingo? Não. Quantas vezes você gostaria que seu esposo te amasse? Todos os dias. Quantas vezes? Quantas vezes? Uma vez por semana? Um dia, uma noite, quando der. Quando tiver tempo, eu vou te amar. Eu vou me declarar. O Espírito Santo, Ele quer que você converse com Ele todos os dias, todas as horas. Ele está aí dentro de você. Não saia na tua força amanhã, como se você já tivesse comprado a unção. Ninguém está com a unção garantida aqui. Nós precisamos manter esta unção. Será que a presença não se foi? E se a presença está? Pense. Pense no que Deus te falou nessa noite. Pense. Moisés desce e não reconhece o que está dentro dele. Às vezes a gente é assim. Nós não reconhecemos a grandeza de Deus que está dentro de nós. Ou quando? Não sabemos quando a presença foi embora. Eu me sinto vazio. Não, você pode não sentir nada. Esse é o grande perigo. E o Senhor foi embora. Sansão não sentiu nada. Ele levantou, vou guerrear como sempre.
Vou amanhã de manhã, vou trabalhar. Amanhã está lá tudo me esperando. Está tudo beleza, tá? Fique em pé.